E aí, pessoal, tudo bem? Professor Christian aqui dos estúdios centrais do Partido Novo, o nosso edifício de 12 andares aqui no Itaim. Brincadeira, não tem edifício nenhum não. Vamos iniciar a nossa prosa aí de sextas-feiras. Hoje é dia 26 de outubro de 2018. 26 de outubro de 2018. E vamos conectando aí, tá bom o áudio? Tá bom o áudio? Tá bom o som? Tudo jóia? Pessoal, primeiro eu queria agradecer aí a todos que me escreveram nas últimas 2 semanas sobre a minha consulta, né? A gente encerrou a campanha, eu fiz uma consulta a todos para ver se fazia sentido continuar essa conversa. Muita gente bacana me abordando, me escrevendo, falando que acha que vale a pena a gente manter essa conversa de leitura do jornal, de avaliação do quadro político. E então, depois dessa semana aí de interrupção, eu estou voltando. Vamos manter esse horário e essa dinâmica aqui. Talvez a gente tenha algumas novidades aí um pouco para frente, mas vamos fazer essa leitura junto aí, porque eu acho que tem sido útil para bastante gente, tem ajudado o pessoal do Partido Novo também, e a mim também tem sido interessante, que a gente pode refletir juntos, sempre correndo o risco de cometer um equívoco ou outro, porque isso aqui é ao vivo, é de verdade, mas no geral a gente pode refletir sobre algumas ideias que merecem um pouco mais de avaliação, de crítica. Não é só ler o que está escrito e achar que aquilo ali que está acontecendo e que tem sido um dos problemas do mundo atual. A gente recebe um monte de coisas, acredita em tudo e fica uma confusão, uma histeria generalizada, que é o ambiente cibernético aí que tem gerado esse ambiente raso mesmo de debate, né? Político. A gente tem que ter uma educação política muito mais profunda. Vamos fazer a nossa pequena contribuição aqui com o nosso debate juntos. Então, o que marcou essa semana na política brasileira? Evidentemente que foi o final do segundo turno, principalmente nas eleições gerais para presidente, e no caso de quem está em São Paulo, né, a eleição de São Paulo também está muito acirrada. Há outros estados também com segundo turno, mas em São Paulo, que é um estado importantíssimo, tem uma eleição muito apertada, é muito difícil, uma decisão bastante difícil para o estado mais importante do país, e o único estado que tem recurso disponível para investimento. Enfim, o estado que arrecada 36% dos impostos desse país, né? Com 40% do PIB industrial, que tem melhores índices em quase todos os índices de desenvolvimento. Então é onde tem muita importância, a gente sabe quem vai ser o governador. Então é isso que marcou essa semana. Vamos avaliar um pouco isso que aconteceu. Eu acho que vale a pena a gente pensar, para começar essa conversa, é o seguinte: acho que está praticamente definida a eleição, né? A dificuldade de saber qual vai ser a diferença da vitória do Bolsonaro para o candidato Haddad. O que há de positivo nisso é a tão sonhada e necessária alternância de poder, né? Não tem nada que mais fortaleça a democracia do que a alternância de poder. Grupos diferentes ocuparem o poder de forma alternada. As grandes democracias consolidadas do mundo têm isso já há décadas. Mesmo os modelos parlamentares, né? Que podem ter vários primeiros ministros do mesmo partido ou o mesmo primeiro-ministro durante muitos anos, mas há sim já historicamente uma alternância. Nós passamos praticamente 16 anos, praticamente não, 16 anos das nossas vidas com essa coligação perversa do PT com o PMDB e alguns outros aliados do Centrão, mas de um comando petista, né? E o resultado não foi bom, né? Eu tenho 51 anos, eu entrei nessa onda com 35 e eu sei bem o que é passar a melhor parte da sua vida sob um governo do PT. Quem tem 20 anos hoje não sabe outra coisa que não seja viver sob o governo do PT. Tem coisa melhor,
viu? Quem é jovem aí, não importa hoje em dia falar com quem é mais jovem, entendeu? Tem coisa melhor nesse país aqui. Não precisa pegar o avião de ida, não. Tem coisa melhor aqui. E eu acho que vai ter agora uma alternância. O que fica em dúvida é o que governo vai ser esse governo do Bolsonaro, né? A gente está tentando ainda avaliar pelas pessoas e pelas políticas que começam a se anunciar aí. Eu diria, de uma forma geral, que o governo Bolsonaro vai ser um governo mais ou menos parecido com o governo Collor. Para quem tem um pouco mais de idade também lembra, uma época muito diferente da atual, diferente do mundo, né? Assim, tinha acabado de cair o muro de Berlim quando o Collor assumiu, era outro planeta, mas do ponto de vista da administração pública, vai ser um pouco aquela confusão diária, como já é hoje. Ah, o filho do Bolsonaro falou não sei o que, aí fica lá a imprensa em cima, aí vai a televisão, desfalou, aí um desfala o que o outro falou, aquela coisa, né? Aí indica um ministro, o ministro fica 2 semanas, briga com o presidente, sai, vem entrar outro. Eu sei isso. Na época do Collor era assim, ministro da Justiça, Bernardo Cabral, foi numa festa ontem em Brasília e dançou um tango com a ministra da Economia, que era a mulher mais importante do país, a Zélia Cardoso de Mello. Só que eles eram casados. Daí pronto, você imagina o que vira o noticiário, né? O tango do presidente do ministro da Justiça com a ministra da Economia. E era assim, aquela confusão, aquela novela mexicana. Espero estar errado, a gente torce para o Brasil dar certo. Vai ter uma mudança relevante de orientação, aí, de visão de mundo, de país, mas uma desorganização, certamente desorganização das estruturas públicas. Mesmo porque elas estão aparelhadas, né? Estão todas aparelhadas, tem milhares, se não me engano são 25 mil cargos de confiança ainda com petistas sentados em Brasília. Isso tem que ser modificado, isso tem que ser, né? As pessoas têm que ir saindo, porque elas pensam diferente, pertencem a um projeto diferente, isso tem que sair, tem que ir limpando, né? Isso demora, não faz assim um estalo de dedo. Então, esse começo é difícil. E o pior é o seguinte, o mais importante, assim, vamos aos temas, né? Vamos à administração, para colocar o Brasil de volta no trilho. Tem uma coisa que tem que ser feita, que a gente já sabe há muito tempo que tem que ser feita, que chama-se reforma da Previdência. A Previdência, pessoal, para quem não tem familiaridade com isso, acha isso um saco, não entende, é basicamente o seguinte, todos os países do mundo têm uma estrutura pública para garantir que as pessoas, quando se aposentam, possam viver dignamente. O Brasil tem, desde os anos 60, muito antes, mas dos anos 60, os resquícios da sua legislação do INSS. Existe no Brasil um modelo diferente. Para quem é funcionário público, tem uma série de privilégios e vantagens quando se aposenta que o pessoal do setor privado não tem. Esse modelo foi só piorando durante os últimos 30 anos, durante o período da Constituição de 88, de maneira que quem se aposenta no setor público, e não todo mundo, mas uma elite do setor público, o magistrado, o Ministério Público, os militares, alguns cargos, os políticos, alguns cargos específicos estatais, enfim, uma série de grupos, de corporações, como a gente chama, fizeram se proteger na legislação para ter muitos benefícios na aposentadoria e nas pensões. E chegou num ponto que o modelo previdenciário brasileiro é o maior processo de transferência de recursos dos pobres para os ricos. Porque esse dinheiro que paga esses privilégios todos vem da onde? Dos impostos das pessoas e do trabalho das pessoas. E para a gente enfrentar isso, ninguém politicamente teve coragem de enfrentar isso. Esse é um problema antigo, todo mundo já conhece no Brasil, desde os anos 90 já se sabe que tem que se fazer uma reforma. Ela foi feita mais ou menos pontualmente nos períodos Fernando Henrique e a gente tem que ser correto aqui, no período Lula foi feita uma pequena reforma, mas muito incipiente, não foi o suficiente para garantir um mínimo de estabilidade nas contas públicas. O fato é o seguinte, a reforma da Previdência hoje, a Previdência Geral hoje, ela dá um prejuízo. Isso também é um conceito que se discute, que não existe déficit da Previdência.
é uma conversa de filósofo econômico, porque no fato é o seguinte, a Previdência contribui para o rombo das contas públicas, ponto. Então é isso que se chama déficit da Previdência, o rombo das contas públicas. Porque tudo que se arrecada não é o suficiente para pagar a quantidade de benefícios, para pagar tudo que o Brasil precisa gastar e, em detalhe e em especial, os benefícios desse pequeno grupo. Em resumo, 1 milhão de brasileiros levam hoje 11% do orçamento federal. Tudo que o Brasil arrecada de impostos, 70% é arrecadado em Brasília, ou vai para Brasília, e desses 70%, 11% vai para 1 milhão de brasileiros, que recebem aposentadoria no teto, benefícios acumulados também, ou pensões muito gordas em função de uma regra específica de lei que foi garantida nos últimos 30 anos. Isso não se sustenta mais. Se nada for feito em 2021, 100% do orçamento federal vai ser gasto com aposentadorias e pensões. Olha o tamanho do problema. Só que nenhum político quis mexer nisso. Foram empurrando com a barriga. E vai chegar o governo Bolsonaro agora e vai ter que mexer. Então tem uma discussão importante. O historial do Estadão hoje está falando a hora da Previdência. Mais do que na hora da Previdência. Mais do que na hora. Mas a hora da Previdência. E o que tem que se fazer? Para quem também não acompanha muito, é complicado, é o seguinte. Tem uma coisa relativamente simples. O que tem que fazer? Tem que colocar as idades de aposentadoria, que hoje são 65 anos para homem e não é menos, agora não vou lembrar os valores, mas enfim, é 60 anos para homem, para mulher e 62 anos para mulher e 60 para homem, bom, enfim. Você tem que empurrar isso, porque há uma pirâmide etária que está modificando rapidamente. As pessoas vivem mais tempo, as pessoas têm medicamentos melhores, têm uma vida mais estável, uma saúde melhor, por pior que seja o país. Em todo mundo é assim. As pessoas vivem mais. Então não dá para você se aposentar com 50 anos, porque você vai viver mais 30, 40, vai ficar sendo sustentada por quem trabalha, né, durante 30 e 40 anos. Não é assim que funciona, não dá. Não tem nenhum país que consiga, nem a Alemanha, nem a Suíça, nem a França, que também sofrem do mesmo problema. O Brasil só é uma aberração do sistema previdenciário mundial. Então, para que isso aconteça, você tem que, na lei, o Congresso Nacional tem que votar, e os 8 candidatos, deputados federais do Novo, certamente votarão para que esse item seja modificado. Não é mais 60 anos, é 65, 67, 70, que seja. As pessoas têm que passar a se aposentar mais tarde. Depois, o segundo ponto tem que haver uma equiparação naquilo que se paga para o setor público e para o setor privado. O sujeito trabalhou 35 anos carregando pedra, se aposenta e recebe R$900. O sujeito trabalhou 4 anos ou 8 anos no mandato de deputado federal ou no mandato de senador, tem aposentadoria para sempre, garantida, no salário final, que seria hoje em torno de quase R$30 mil. Então tá tudo errado. Tudo errado. Fora detalhes da legislação que são verdadeiras aberrações da utilização do recurso público. Então, isso tem que mudar. Essa convergência, você não bate um dia para o outro. Se você hoje amanhã disser, o Congresso Nacional disser, a partir de amanhã todo mundo recebe igual. Não dá. Tem um monte de gente já com direitos garantidos. Essa transição aí, ela demora décadas para se fazer. Então o que tem que acontecer? Tem que ter uma regra nova, rápido, que defina o que vai acontecer com o recurso no futuro. Porque os mercados entendem que vai haver um ajuste lá na frente e todo mundo fica calmo. Porque quando não há definição, como é o caso agora, fica todo mundo desesperado, porque as contas vão explodir, há uma instabilidade, tanto no investidor estrangeiro que não quer pôr dinheiro num país que vai quebrar, tanto nas contas nacionais, tanto no investidor nacional, que também fala, pô, eu vou aumentar minha fábrica, aumentar isso aqui num ambiente de insegurança, onde esse país pode quebrar. Entende? Tem tudo, as coisas estão todas ligadas. Então, é a idade e é a confluência das aposentadorias pública e privada. E, finalmente, um processo que também está sendo discutido aqui por vários programas, e o Bolsonaro também, através do Paulo Guedes, que é o seu, tudo indica, o seu guru econômico, que está liderando esse grupo de debate sobre a reforma da Previdência, a questão do modelo de capitalização. No nosso projeto do Partido Novo, tinha também, o Gustavo Franco que desenvolveu uma sugestão de capitalização, que significa o seguinte: a partir dessa mudança da lei, toda vez começa a ser, por lei, necessário que a empresa deposite uma parte de um recurso e o próprio trabalhador ou funcionário também deposite da sua renda uma parte do recurso no que vai ser
a capitalização de uma aposentadoria no futuro. Ou seja, o próprio trabalhador vai fazer a sua capitalização. Porque hoje funciona assim, quem trabalha hoje paga quem já se aposentou. Você está tirando das gerações novas o recurso para pagar quem se aposentou. Só que como a pirâmide etária não é mais pirâmide, ela está fazendo assim, tem menos gente jovem para trabalhar e pagar para quem está se aposentando. Então esse modelo ele não funciona, a conta não fecha. Então tem que fazer essa capitalização junto com o processo. Então é disso que se trata a reforma da Previdência. Isso tem que ser feito, pessoal, nos primeiros 100 dias. Aliás, tem um movimento agora no Congresso Nacional, ainda no regime Temer, para se começar a retomar o debate e ver se passa ainda esses 3 meses agora. 3 meses não, 1 mês e meio, né? O que seria um sonho para esse país, se a reforma da Previdência fosse votada agora. Não importa, se ela for rediscutida agora e ficar meio quase que pronta, para o governo que entrar, que vai ser o do Bolsonaro, já entrar e já poder aprovar isso nos primeiros 100 dias, isso é muito bom. Isso é necessário. Isso é a única coisa mais importante que deve se pensar no Brasil hoje em torno de todos os temas. Porque se não fizer isso, pessoal, nos primeiros 6 meses, essa reforma importantíssima, a garantia a estabilidade das contas públicas, se não fizer isso, o Fernando Henrique não fez, o Lula não fez, a Dilma não fez, e o Temer tentou fazer depois com a JBS, com a delação lá do Joesley, também não conseguiu fazer. Se não fizer agora, não faz mais. Porque perde o apoio do Congresso, perde um momento político, e aí é coisa ruim. Aí o efeito econômico, macroeconômico é desastroso, assim, a instabilidade de juros, de câmbio, né, o dólar estoura, aquelas coisas que quem é mais jovem não precisa viver, espero que a gente não viva, tá? Isso é a reforma da Previdência. Um aspecto que tem muita gente falado também em função do segundo turno é a coisa da validade das urnas, né, eletrônicas. Tem fraude, olha, esse é um problema, essa é uma coisa que nas mídias sociais você não aguenta mais ouvir esse assunto. Vamos tentar aqui, da nossa parte, pelo menos, esclarecer o seguinte. Eu estou dizendo, depois de muito tempo de viver essa campanha, de conversar com muita gente, de ver declaração de gente inteligente, gente responsável, dizendo o seguinte: o modelo brasileiro é bom, certo? Ele funciona. O que pode haver, no meu entendimento, é assim, são fraudes pontuais e geralmente de uma ou outra pessoa que é quem faz o programinha da urna, que vicia o programa da urna. Para que houvesse uma intervenção, uma fraude de proporções transformadoras de resultado, seria necessário que centenas de pessoas fizessem a mesma coisa. Então é muito pouco provável que isso tenha acontecido, entende? Pode ter feito uma coisinha ali ou outra, porque o TSE mesmo não tem condição de conferir todas as programações de todas as urnas. Mas, se você olhar bem o resultado de 2014, aquilo que se vislumbrava na eventual vitória do Aécio e da vitória da Dilma, você nota que, se fosse para fazer, para burlar aquele resultado, não teria sido feito daquele jeito. O Aécio perdeu em Minas, tá certo? E acho que perdeu mesmo, perdeu por 1,5 milhão de votos. O nosso cálculo naquela época era que o Aécio teria 1,5 milhão a mais do que a Dilma em Minas. Ele teve 1,5 milhão a menos, ou seja, uma diferença brutal. Os mineiros votaram contra o Aécio. E em São Paulo, que a gente imaginava que iam ser 3 milhões de votos a favor do Aécio, dobrou. Os paulistas votaram maciçamente contra a Dilma. Então, assim, não bate muito, pelo menos nos dados gerais, não bate muito a ideia de que houve fraude. Agora está se falando muito sobre isso. Nas eleições agora no primeiro turno, muita gente falando que apertava um número e saía, você ia votar para presidente no final, e quando você ia apertar já fechava, você não conseguia votar. Muitos casos, se não me engano, 16 mil casos de gente dizendo que votou e que teve problema. E isso está sendo avaliado pelo TSE e pelo Supremo também. Então, acho que tem aí aperfeiçoamentos, mas assim, o sistema é seguro. Veja o que aconteceu nas eleições do primeiro turno, pessoal. PSL é o segundo partido do Brasil, vai ser o primeiro, provavelmente, daqui a pouco, com a migração de alguns deputados. Então, assim, alguém imaginava que isso acontecesse? Acho que a fraude é de que lado? Deveria ser do PT, a fraude para se manter no poder, né? E na verdade, ele tomou um sal. O PT tomou um sal. É o maior partido do Congresso. É mesmo. Mas
todo o miolo ali interessado em manter o centrão, o MDB, PSDB, todo reduzido a partir dos médios, né? Uma renovação relativamente grande. Então, isso já nos credencia a achar que o modelo é bom, sempre pode ser melhorado, mas vamos crer que o sistema de urna eletrônica tá ok, né? E eu vou dizer mais, a gente fez um bolão ontem num grupo aí, numa reunião que eu participei, quanto vai ser a diferença do Bolsonaro pro Haddad. Eu vou dizer para vocês que vai ser de pelo menos 20%, se não for mais. Esse fica, esse Datafolha aí, Datafolha, né? Pelo amor de Deus. Não é só Datafolha, todos os institutos estão errando demais. Não vou fazer crítica específica a ninguém. Estão errando demais porque eu acho que as metodologias não dão conta mais da volatilidade do comportamento do eleitor. Não tem mais muito técnica para você decifrar com exatidão. Acho que as margens de erro tem que aumentar de 3% para 10%. Aí talvez eles acertassem, porque é muito erro, né? Então eu acho que assim, eu acho que o Bolsonaro, apesar desse show de horror que o PT está fazendo, a campanha do Haddad é um negócio que dá náusea, tá certo? Dá náusea. Você vê o Haddad fazendo aquele populismo que o botijão de gás vai custar R$ reais, já fiz as contas, e vai ser o Brasil inteiro tabelado. Isso é populismo na veia, isso aí é coisa baixa. Você prometer congelamento de preço de botijão de gás em campanha presidencial é coisa de macaco, entendeu? Coisa para quem trata as pessoas como se fossem idiotas. E o PT trata as pessoas como se fossem idiotas, né? Depois aquele negócio lá, de essas acusações grosseiras, o Bolsonaro está longe de ser uma figura sofisticada, né? Que agora ele não pensa para falar. Então assim, não vem com esse negócio de fascista. Vocês nem sabem o que significa fascismo, amigão. O jeito, tem um monte de gente aí, tô brigando com um monte de amigo meu. É fascista. Vai estudar. Sabe o que é fascismo? Não sabe, então vai estudar. O fascismo é um modelo de Estado que nasceu nos anos entre 10 e anos 20 na Itália, né? Vem de Faccio, que é aquele machado, aquela faca, né? Uma faca, aquele machado mesmo que usava o centurião romano. Aquele é o Faccio. Dali vem a palavra fascismo. É um modelo que nasceu na Itália, que foi desenhado e depois implementado pelo Mussolini, que era um professor socialista, editor do jornal Avanti, e que depois transformou a ideia, ele trouxe para uma... Ele reorientou o modelo socializante para um Estado forte, com corporações, o capitalismo orientado por corporações de Estado, sindicatos formados de cima para baixo, de patronagem e de trabalhadores, orientação de Estado da economia, mas ainda fossem empresas privadas, aliadas ao Estado Nacional, uma política externa expansionista e na época imperialista, tá certo? E um modelo de políticas sociais estatal. Então chamar o Bolsonaro de fascista é não entender nada do que está falando. Aí o sujeito me manda um monte de foto das perseguições do modelo de autoritarismo militar no Brasil. Os caras não entendem nada do que estão falando. Então vai estudar o conceito antes de falar bobagem. Esse monte de artista da Globo é fascista. Puta, um monte de bobo. Bobo, vai estudar, meu. Agora, ele fala coisas que a gente não gosta de ouvir. Tá certo? Eu acho que metade ele nem acredita no que está falando, mas aí nós vamos ver agora. Ele não vai romper as instituições, não vai ter golpe de Estado, os militares não vão assumir o poder e atacar os homossexuais. Para com esse negócio. Administrar um país não é essa coisa, eu já falei isso aqui, coisa pequenininha, pique. Não é isso. Administrar um país é uma coisa complicada. Tem muitas forças, o Brasil é um país complexo, grande, tem instituições grandes, tem economia diversificada, tem interesses de corporação, interesses privados, financeiro, industrial, serviços, exportação. Não é assim. Então o cara vai ser presidente do Brasil e vai pegar uma perrengue, um país complicado. É isso que dá um pouco de aflição. O Brasil precisava de gente um pouco mais, uma equipe um pouco mais sofisticada. Mas não tem.
fato é isso, não está oferecendo, a sociedade não ofereceu. E quem se apresentou não foi aceito. Democracia nossa funciona assim. Então vai ser ele mesmo. Agora, cair nessa conversinha do Haddad na campanha, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é triste. Porcaria. Porcaria. Olha, na política o que está acontecendo, então, voltando ao raciocínio, o que vai acontecer no governo Bolsonaro? Vai ser um pouco parecido com o governo Collor. O filho dele, ele tem 3 filhos, 2 estão atuantes muito votados, diferente dos filhos do Lula, que não estavam aí, não tinham dificuldade de ir daqui até ali. Esses caras foram votados. Um teve 1.800.000 votos em São Paulo, ele tem legitimidade. Estão falando umas bobagens aí, estão meio impulsivos, assim. Mas isso aí a gente tem que pormenorizar, entende? Então aí vai ser isso, governo. O filho fala, o pai manda calar a boca, né? Aí o filho tem uma namorada lá, a namorada resolve processar para aparecer, ganhar dinheiro, aí fica aquela coisa na empresa, aquela coisa da novela mexicana. Vamos tirar isso para frente, vamos pensar no Brasil, né? E pensar que realmente ele já levou. Tem aqui essa bobageira de que o Haddad já está ganhando em São Paulo. Duvido! Duvido! Corta a minha mão. Que ele está ganhando em São Paulo, na cidade de São Paulo. Aqui ele não ganha, mas não ganha nunca. Virou de 60 para 40. Mas puta, esquece. Perdeu. Em São Paulo ele perdeu. E tá dizendo aqui, tô falando o que tá dizendo aqui, porque eles acham que agora acertamos. Olha essa frase aqui. A ordem da campanha de Haddad é reforçar o discurso que está em jogo a democracia versus a ditadura. Bobagem. Coisa de petista babaca, trouxa, né? Foi difícil, mas acertamos o casco do navio, agora é atirar. Ai, que bonito. Tomaram sal, vão perder feio. Outra coisa que está acontecendo aqui, está acabando o tempo, falei demais já. A eleição de São Paulo. A eleição de São Paulo, entre Dória e França, para quem gosta de São Paulo, tá difícil. Tá difícil. Porque o Dória, uma das razões pela desgraça do PSDB, que ninguém desejaria, é o Dória. E aliás, quem inventou o Dória foi o Alckmin. O Alckmin é a história clássica de quem criou um monstro. Criou um monstro, né? Ele deveria ser um aliado e ser a vida toda grato ao Alckmin. Pelo contrário, já traiu o Alckmin, traiu mesmo, traidor. E desprezou o Alckmin começou a se dar mal. Ele virou Bolsonaro agora, parece que é o primeiro Bolsonaro do mundo, é o Dória, né? Negócio oportunista. Então o Dória merecia era perder para aprender um pouco que o jogo de política tem um negócio que chama lealdade, né? É importante na vida e na política principalmente, a lealdade. Mas o problema é que o adversário dele é o França, que também é duro, difícil. É difícil esse voto, pessoal. Eu não vou dizer qual é o meu, mas porque eu também não sei até agora, vou decidir na hora de apertar o botão, mas é difícil, dificílimo. E é São Paulo, hein? O França é macaco velho da política antiga, e não vai encher São Paulo de petistas, não falando que vai aparelhar o Estado com os petistas que vão perder o emprego, não é isso que ele vai fazer, não vai fazer. Mas ele tem uma orientação lá, partidária, uma história política com Garotinho, com uma outra turma aí que não dá para dar de São Paulo, entregar São Paulo pro França também. Então, é isso aí. Agora, o PSDB vai ser o partido do Dória, se o Dória ganhar. O PSDB acabou. É um partido do Dória, vai ter que se reconstruir. E, aliás, o sistema partidário brasileiro vai ter que ser reconstruído. Fica o Partido Novo, que é uma coisa original mesmo, de verdade, construído das bases, lá de baixo, sem ficar fazendo, sem oportunismo, sem imediatismo. Apesar de, faço autocrítica aqui, e autocrítica dos meus colegas de partido, inclusive alguns da bancada eleita, dessa afobação de apoiar Bolsonaro antes da hora, né? A gente tinha que ter ficado até o final com o João Amoedo e depois, no segundo turno, manter uma posição de anti-PT, mas não ficar essa histeria também de oportunismo e imediatismo. A gente tem uma história para construir, a gente tem posições que são contra uma parte da pauta que se anuncia aí. Por exemplo, vim dizer que não vai privatizar a Eletrobras, na atual circunstância, o Partido Novo é contra. Desculpa, não tem como conversar. O prejuízo é anual e enorme para o contribuinte. A gente está pregando aqui o quê? Nesse partido aqui.
né? Livrar o contribuinte. Agora, vem aí, se o governo Bolsonaro vier com essa história, veja bem, não é bem isso, Eletrobras, daqui a 1 ano, 2 anos, não, somos contra. Agora, reforma da Previdência, vamos fazer? Estamos a favor, conte com os nossos votos. Essa é a nossa posição partidária. É assim que a gente tem que trabalhar. Com lealdade, com transparência, com lógica, com princípios e com valores que estão no nosso estatuto, né? Aqui, Haddad reduz diferença para o Bolsonaro. Esquece, amigo, esquece. Otimismo sobe, mas preocupação continua. Isso sim, otimismo sobe, a preocupação. Tem que ficar preocupado mesmo com o Brasil. Muito preocupado. Porque nós estamos na iminência de quebrar. As pessoas não param para pensar nisso. E se não quebra, ele vai bem depois. Porque, por incrível que pareça, esse país tem 380 bilhões de dólares de reserva, que são aquele acúmulo de recursos que é resultante das nossas exportações, que é um dos índices que mantém, para o mercado manter credibilidade num país, ele tem que ter uma espécie de uma base de recursos, de entrada de recursos estrangeiros, que é o que o Brasil tem, porque ele exporta muita commodity, né? Agrícola e mineral. Então, tá bem nesse ponto. Tem uma boa parte, o emprego começou a crescer um pouquinho, né? O consumo também deu alguns estalos aí de melhoria, muito tímidos. Então, fazendo a reforma da Previdência, fazendo depois dando uma mudança na situação tributária, esse país tem chance de voltar a funcionar mais ou menos. Ele vai empobrecer ainda um pouco, né? Porque a gente está longe de fazer uma transformação verdadeira do Estado. Quem faria isso é um Partido Novo. Mas, se não fizer barbeiragem no começo, tem que ficar preocupado. Se não fizer barbeiragem no começo, pode até ser que a gente tenha um pouco de oxigênio, um pouco de sentimento de melhoria nos próximos anos. 50% de chance. Aí tem aqui mais uma matéria sobre a disputa no Estado. Então, um gráfico bacana aqui de composição da bancada. É legal ver o Novo aqui, ó. O Novo está entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em 10º lugar, empatado com. Na verdade, está em 8º, porque. Não, ele está em 7º, porque tem quatro partidos que tem 4 representantes na Assembleia. Ou seja, a gente já está entre os 7 partidos da Assembleia Paulista, meu. Olha o que a gente construiu junto, pessoal. Rene, Melão, Sérgio e Daniel, o mais votado, Daniel José. 180 mil votos teve o Daniel. Votação expressiva. Tá acabando aqui, então, para terminar, pessoal, tem uma pauta, uma pauta internacional importante. Já falei da Previdência. Outra coisa interessante dos debates, fusão de ministério. Todas aquelas coisas que a gente fala durante a campanha, o Bolsonaro já está tendo que pormenorizar, né? Não vou juntar mais o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Tinha que ter mantido. É o que a gente faria no Partido Novo. É que as forças aí principalmente o Ministério do Meio Ambiente, que fica dizendo que vai perder uma série de pautas se for cair por embaixo da agricultura. A ideia é a seguinte: não pode haver um antagonismo agricultura e meio ambiente no governo como do Brasil. A briga, ou a diferença, ou as diferenças de visão tem que se dar dentro de um ambiente só. E sai de lá a solução. É isso que a gente acha. Então, no governo, por exemplo, no primeiro governo Lula, agricultura e meio ambiente não conseguiam fazer nada, nenhum dos dois. Era a Marina e o Roberto Rodrigues. A Marina, ela mandava muito mais e vinha com aquela cabeça de não autorizo nada, não tem licença ambiental para nada. Separa o país. Isso tem que se dar dentro de um mesmo ministério. Você briga na sala de reunião. Aí sai de lá com autorização ou não sai. Para dar um exemplo, né? Então, esse negócio essa distância que se criou entre os dois ministérios, fora o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que é outra aberração, aliás, criada pelo Fernando Henrique, cujo ministro foi o Raul Jungmann, que hoje é ministro da Segurança. Lá atrás do PPS, o Fernando Henrique, para acomodar o PPS, deu o Ministério do Desenvolvimento Agrário para o Raul Jungmann. Criou um monstro que o PT transformou num dragão de Komodo, né? Que tinha um orçamento maior que o Ministério da Agricultura, e hoje está tudo aparelhado, manda no INCRA. O INCRA é um antro de corrupção. E isso tem que ser mexido de forma incisiva. O próximo governo, espero que o governo Bolsonaro faça isso. Tem aqui uma matéria interessante com o representante da comercial da China, da embaixada, né? O conselheiro da embaixada, ministro conselheiro Ku Huiyui,
que a gente teve a oportunidade de conversar. Fui conversar com ele e com o embaixador pelo Partido Novo, um mês antes do primeiro turno. Muito legal a conversa com ele, porque a gente tem um projeto de China no nosso partido, uma agenda de China, que não é aquela baboseira do Celso Amorim, de relações estratégicas, cococó, e estratégica não teve nada. É uma agenda de construção realmente bilateral com a China que a gente não tem. Na verdade, a gente vende produto barato, compra produto de valor agregado caro, canta para o mundo que é parceiro da China, e a China está interessada mesmo em pegar as commodities daqui e no melhor preço que puder, e irrigar a sua economia com alimentos, proteína animal, celulose e aço e ferro, muitas vezes com mais intensidade, para fazer aquilo ali andar. E a gente tem que implementar essa relação e trazer o investimento também chinês para cá. Está chegando, devagar está chegando. E finalmente, para concluir, que já estourou meu tempo, uma coisa que o João sempre fala. O que a gente aprendeu com essa campanha aí e continua agora explícita na reconstrução do Brasil do ano que vem e dos próximos anos? Como as nossas elites falharam, né? O pessoal fala, o Brasil, o povo brasileiro, povinho. Não é povinho, não. Não é povinho. O povo é bom. Na média ele é bom. O problema nosso brasileiro, grave, profundo, é nossas elites. E não é aquelas elites que o Lula falava, não. Eu estou falando das pessoas que comandam esse país, eu não vou dizer nome aqui, mas eu poderia falar vários nomes, né? Na construção do Partido Novo a gente viu como foi difícil, né? E continua sendo. A gente ter a atração, a presença dessas pessoas, com raras exceções, junto com a gente para transformar o país, né? Esse pessoal não está interessado, é omisso. Sabe por quê? Porque qualquer um que ganha, ele vai lá, toca a campainha do novo presidente, faz o seu acordo e toca a vida. Grandes grupos financeiros, industriais, não tem coragem de construir uma instituição nova, de enfrentar uma dificuldade enorme que é construir um partido com uma agenda diferente, para depois lá na frente mudar o país. Não está interessado, não é o capitalismo moderno. É o capitalismo de Estado. O cara vai... Depois eu falo com o presidente que parecer aí. Se for o Haddad, se for o Boulos, eu falo com o Boulos. Depois a gente se dá um jeito. E dá. Acaba dando um jeito. Isso tem que acabar, né? Pessoal, é isso aí. Eu vou encerrar aqui, que eu falei demais. Desculpa aí esse começo aí atrapalhar. Não, ainda tem aqui, ó. O que vai a montagem do governo Bolsonaro. A primeira coisa que se pensa para manter o Brasil em ordem é o Ministério da Fazenda, né? E as funções lá de Secretaria Banco Central, Secretaria do Tesouro, Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, são as posições vitais para você saber o que vai acontecer com o dinheiro, né? Com os recursos, com a política que lida com a escassez, né? Que os PT nunca entendeu, eu acho que não entendeu, ou por uma fé diz que não entende. E esse governo Temer tinha pessoas muito boas, né? O Mansueto, por exemplo, o Mansueto Almeida, um craque, qualquer governo deveria querer. Estão vendo se fica aí, mas pelo que eu tenho ouvido, infelizmente não deve ficar. Ana Paula Vescovi, genial, menina não, uma mulher bacana, inteligente, também diz que não fica. O próprio Guardia, né, Eduardo Guardia, um bom ministro, um cara jovem, bom, também parece que entrega aí, volta para o setor privado. Então, é aí que fica aí a dúvida, quem é que vai ocupar essas cadeiras. E tem um comentário aqui na Sônia Raci, do Gabeira. Pessoal, eu sugiro que sempre leia o Gabeira, viu? O Gabeira é um cara importante, porque é um cara que viveu muitas coisas. Ele era de esquerda, foi guerrilheiro, depois ele foi deputado federal, foi candidato ao governo do Rio, é um intelectual, é um cara que escreveu sobre todos os assuntos, tem programa de televisão variado de temas, é um analista sociológico, antropológico até, e político, um cara muito interessante, inteligente, honesto intelectualmente. Então, e ele fala do Gabeira uma coisa fundamental, e com isso eu encerro. É muito importante isso aqui, talvez seja o que a gente tem que refletir sobre o que é realmente o Bolsonaro, ele e o que é o governo dele, mas ele, como líder, como político, etc., o que ele significa? E bate o que ele está falando com o que o Mano Brown falou na frente daquele monte de bobo do PT lá. O Mano Brown deu uma lição de moral daqueles caras, falou, tá certo, tá muito certo sim. O que ele falou? Ele falou assim, o Mano Brown falou, eu não posso acreditar que de um dia para o outro, aquela moça que me serve o café, aquela enfermeira que cuidou do meu filho no hospital,
aquele rapaz que serve o almoço no restaurante. Essas pessoas de um dia para o outro se transformaram em radicais, nazistas, assassinos, pessoas do mal. Não posso acreditar nisso. O que eu acredito, tô traduzindo as palavras dele, é que quem falava com o povo não conseguiu mais falar com o povo. Essas pessoas estão querendo outras coisas, estão procurando outros caminhos. Tá muito certo. E é isso que o Gabeira fala também de um outro jeito. Que ele fala que a esquerda tem que tem que refletir, tem que fazer uma autocrítica. Autocrítica é coisa que petista não sabe o que significa. O dia que eles aprenderem a fazer autocrítica, talvez eles voltem a ser um partido. Então, aqui ele diz assim, faça uma avaliação, né, o esquerdoide, faça uma avaliação. Procure falar com o eleitorado que o Bolsonaro conseguiu falar. Né? Acho que essa é uma boa mensagem. Bom, já estourou o tempo aí, pessoal. A princípio, sexta que vem, tamo junto, tá bom? Mesmo horário, mesmo bate-canal. Talvez um pouco antes, né? Porque se vai ficando tarde, o pessoal vai ter que trabalhar, né? Ninguém pode ficar ouvindo conversa de vídeo como tem que trabalhar de manhã. Então a gente faz um pouco mais cedo, né? Vamos acordar mais cedo. Paulo Maluf, glorioso, já dizia, acorda cedo e trabalha. Então é isso, vamos acordar mais cedo e vamos trabalhar. Um abraço.